Eu demorei muito pra perceber isso, mas chega um momento na vida em que você cansa. Não tô falando de cansaço físico, é um cansaço emocional. Cansa de insistir, cansa de esperar, cansa de justificar o comportamento dos outros o tempo todo. E quando esse cansaço chega, significa que já passou da hora de se posicionar. Eu gostaria muito que a Thalita adolescente tivesse visto esse vídeo que a Thalita adulta está gravando agora. Eu queria que alguém tivesse me dito o que eu vou dizer agora. Durante muito tempo, eu me vi tentando manter pessoas na minha vida que claramente não estavam tentando me manter na vida delas. Isso não aconteceu só uma vez. Foram situações diferentes, em momentos diferentes, mas com o mesmo padrão. A pessoa não demonstrava se estava interessada ou não de fato, sabe? Só aparecia quando era conveniente. E no começo a gente sempre se engana, né? Sabe quando a gente conhece alguém e a conexão parece instantânea? Principalmente quando a gente tem os mesmos gostos, então tem muita coisa pra conversar, né? Só que a gente não sabe se a outra pessoa de fato está se sentindo assim. E eu sou o tipo de pessoa que é muito, mas muito difícil mesmo eu me identificar com alguém. Mas também quando eu gosto da pessoa, eu faço tudo, sabe? E não tô falando de uma forma romântica e tal, eu tô falando sobre amizade também. E eu viro fã, eu torço pro sucesso dela, eu tento fazer o máximo que dá pra pessoa se sentir bem, ajudo da forma que eu posso. E quando pisam nisso, dói. Praticamente uma dor física, cara. Porque não é todo mundo que é bonzinho igual a você, não. Tem que ficar ligado, porque as pessoas tentam tirar proveito mesmo de você. Só quer os benefícios mesmo. E tem gente que faz isso na cara dura. Teve um caso específico que me marcou muito. Conheci uma pessoa e aí senti aquela tal da conexão instantânea, sabe? Uma raridade. E aí a gente conversava e tal, tanto pessoalmente quanto por mensagem. Tudo parecia fluir, havia troca, atenção, cuidado. Até que de repente o comportamento da pessoa mudou. Sem explicação clara, sem conversa, sem fechamento. Ela começou a esfriar, se afastar, responder diferente, mas sem ir embora de uma vez. E isso que é o mais confuso, porque quando alguém vai embora, dói. Mas, né? Mas quando alguém fica pela metade, machuca todo dia. E eu fiquei sem entender, né? Fiquei pensando, nossa, será que eu disse algo? Será que eu fiz algo que ela não gostou? E bate aquela ansiedade, aquele sentimento, aquela vontade de fazer aquela pergunta humilhante de por que você tá assim comigo? E tudo que marcava, desmarcava. Demorava horrores pra responder. Aquela desculpa de que sempre estava ocupado. Aquela coisa, não podia tirar 30 segundos pra responder. Quando a gente se encontrava pessoalmente, então, tipo, a pessoa nem disfarçava. Era uma apatia que não tinha mais tamanho. Isso foi no ônibus, né? Às vezes a gente pegava o mesmo ônibus. E teve uma vez que, pasme, a pessoa fingiu que não me viu. Passou do meu lado. E eu me peguei tentando entender. Tentando procurar alguma coisa em mim, sabe? Pensando, nossa, mas a gente tinha tanta conexão antes. Será que eu sou tão chata assim? Eu tava tentando ser menos pra caber, gastando a minha energia com aquilo. Teve uma hora que eu não tava nem conseguindo comer direito. Até perceber uma coisa muito simples, mas difícil de aceitar. Quando alguém não quer estar na sua vida, você não precisa decifrar sinais. Você não precisa se perguntar o tempo todo. Você não precisa implorar por clareza, porque resposta nenhuma também é resposta. E aí eu parei de falar com essa pessoa. Parei de correr atrás. Pronto, simples. A pessoa também não me procurou mais. E é isso, gente. Eu parei de gastar energia com alguém que claramente não me queria na vida dela.
Eu jamais vou forçar alguém a ficar na minha vida. Teve um outro caso também que me marcou muito. Uma amizade que eu tinha, que se perdeu com o tempo. E depois a gente acabou se reaproximando e tal. No começo eu fiquei feliz, né? A gente acredita que algumas conexões elas resistem aos anos. Mas com o tempo eu comecei a perceber um padrão. Ela só me procurava quando não tinha mais ninguém disponível para ela. Quando ela não queria ficar sozinha. Mas quando eu dava uma ideia de rolê, nunca tinha tempo pra mim. No começo eu tava bem boba, né? Pensava, poxa, ela deve estar ocupada. Só que essa pessoa vivia postando encontrinhos, festas, momentinhos, pessoas na casa dela. E eu nunca tava ali. E olha que ela frequentava minha casa, mas eu não frequentava a casa dela. E aí no começo, né, quando ela me mandava mensagem, eu ficava toda feliz, né? Bem boba, tipo, ela lembrou de mim. Mas aí eu fui percebendo, né? E quando chegava a mensagem depois, eu percebi essas coisas, eram, ela lembrou de mim. Só que era só quando não tinha mais ninguém. Eu era a última das últimas opções. Tipo, claramente. A ponto de chegarem pra mim e falar, fulana faz você de gato e sapato. Só que você gosta dela demais pra perceber. E eu negando, né, na minha mente, porque eu de fato gostava mesmo da pessoa. Mas eu preciso dizer isso sem romantizar. Isso não é amizade. Quem só te procura quando está sozinho não sente a sua falta. Sente medo de ficar só. Então eu parei de insistir, parei de justificar o injustificável, parei de me oferecer. Não teve briga, não teve discussão. Eu entendi que continuar ali dizia mais sobre a minha dificuldade de soltar do que sobre a ausência dela. Você acredita que a pessoa, quando percebeu que eu não tava mais procurando ela, ela soltou um sumiu, hein? Nem liga mais pra mim, me abandonou. Você acha que eu respondi? Assim, eu não estou aqui pra ficar na estante de ninguém, sabe? Pra ficarem me vendo ali o tempo todo e quando convém me usar. E assim, respeite a você mesma. Se dê valor. Não fique esperando que a outra pessoa vai fazer isso. Quem tem que te respeitar e te dar valor acima de tudo é você mesma. Tem um livro que eu li depois disso tudo que se chama A Síndrome da Boazinha. Cara, se der, leia esse livro, ele é didático. E quando eu li, eu fiquei tipo, meu Deus, é sobre mim. A autora, Harriet Brack, eu não sei se é assim que pronuncia, ela fala basicamente sobre como as pessoas que querem agradar demais acabam se anulando. E como isso faz com que os outros passem dos limites, sem nem perceber. Foi aí que caiu a ficha pra mim, sabe? Que nem todo mundo que ultrapassa seus limites é por maldade. Às vezes é porque você nunca colocou um. E eu fui percebendo que muitas dessas situações que eu vivi não começaram com maldade do outro, começaram com a minha dificuldade de dizer não. Tem uma frase que eu vi em algum lugar, provavelmente você também já viu, que é: um dos maiores milagres de Jesus foi ter 12 amigos na caixa dos 30. Essas experiências, elas me ensinaram algo muito importante. Reciprocidade não é sobre tempo, é sobre prioridade. Quem quer estar na sua vida dá um jeito. Quem não quer sempre vai ter uma desculpa. E quando você começa a se respeitar, você para de aceitar migalhas emocionais. Você não fica mais disponível para quem só lembra de você quando tudo dá errado. E eu não saí dessas histórias com raiva, eu saí com clareza. Porque crescer, muitas vezes, é aprender a se retirar de lugares onde você nunca foi realmente acolhida, escolhida. E isso dói, mas liberta.